bênção, né? Descansar. Às vezes a gente está tão cansado. Quem é que não está cansado com essa situação? Se eu perguntar aqui nesse tempo de pandemia, quantas noites mal dormidas, não é verdade? Quantas noites sem a gente se reconciliar com o sono? É assim mesmo, tendo as dificuldades. Aqui com um texto bem conhecido, e os irmãos, esse texto não é estranho para a igreja, nem para nenhum de nós, e eu creio que muitos irmãos já meditaram. A família a serviço do Senhor. O tema durante esse mês é Jesus, a salvação da família. O que seria de nós, o que seria da minha casa, o que seria da sua casa sem Jesus Cristo na nossa vida? Realmente, nós estaríamos acabados. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, se o Senhor não edificar a casa, é Deus quem sustenta a gente. A nossa força é muito pequena. Mas eu queria apresentar um texto nesta noite, como eu já falei, bem conhecido, mas vai trazer luz para o nosso tema, Jesus, a salvação da família. Jesus foi almoçar, jantar, ele passava também alguns momentos na casa dos seus amigos, e essa família era uma família amiga de Cristo. Vamos ver aí em João capítulo 12, a partir do versículo 1, e a gente aprendendo com a Bíblia, né? A palavra do Senhor, e aqui fala de uma família bem conhecida na Bíblia, bem conhecida, uma família que servia ao Senhor. Nós temos encontrado nas páginas da Bíblia Sagrada pessoas que fazem uma declaração, por exemplo, Josué, talvez uma das mais conhecidas do Antigo Testamento: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É família, são famílias a serviço de Deus. E aqui no capítulo 12 de João capítulo 12, os irmãos abram sua Bíblia, a gente vai ler a partir do versículo 1. Observe o que aconteceu. João 12, 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Versículo 3, toda a igreja comigo? Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus Cristo, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Pai querido, obrigado a Deus pela tua palavra, Deus. Obrigado a Deus pela tua igreja. Obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Obrigado a Deus porque a última palavra é tua e o Senhor cuida de nós. Obrigado, meu Deus, porque esse episódio é tão especial, ó Deus. Uma família que o Senhor amava, uma família que o Senhor frequentava aquela casa, uma família de adoradores, ó Pai. 3 irmãos inclinados, ó Deus, para te servir, testemunhando. Meu Deus, uma família com um testemunho tão forte, ao ponto de dos membros daquela família ter, ó Deus, ressuscitado dos mortos, depois de 4 dias, e já cheirava mal. Deus querido, nos ajuda, Deus, a entender, ó Deus, esse mistério, ó Deus,
como o Senhor se agrada, como o Senhor gosta de estar numa casa onde tem servidores, como o Senhor gosta de estar numa casa onde tem pessoas que testemunham, como o Senhor gosta de estar na casa onde tem adoradores, ó Deus. Estava ali Marta, estava ali Maria, estava ali Lázaro, ó Pai. O Teu Espírito Santo é a Tua alegria, ó Pai. Que a nossa casa seja assim, ó Deus, uma casa aberta para o Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Uma casa aberta, o coração para Te servir, para Te adorar e para testemunhar do Teu amor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que Jesus Cristo é a salvação da família. Ele é a nossa única esperança. Obrigado, ó Deus, por esse texto, que Teu Espírito Santo fale conosco, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Já pensou Jesus dizer, vou almoçar na tua casa, vou jantar na tua casa, vou estar na tua casa? Você já pensou que visita ilustre? E você, o texto fala que Jesus Cristo, sempre ele ia em Betânia, e sempre ele frequentava aquela casa. E recentemente tinha acontecido algo que mexeu com todos os moradores. O pessoal que mora ali em Betânia foram para um sepultamento, enterraram o morto passou 4 dias lá. Jesus chega naquela cidade, naquela casa, e um milagre muito grande acontece. Não se tratava de alguém doente, não se tratava de alguém que estava cego, surdo, tratava-se de alguém que não funcionava mais nada nele. Não funcionava mais nada, não funcionava nem o sistema respiratório, não funcionava coração, não funcionava mais pulmão, estava todo 100% morto, acabou. Imagina só, Jesus Cristo chega, está no capítulo 11 de João, é um capítulo antes desse, narra a história de Lázaro, que realmente surpreende, e o texto fala do amor e de amizade. Você sabia que Jesus Cristo pode fazer o mesmo na minha casa, na tua casa também? Ele visita e ele vai lá e está na mesa com ele. Então, se você ver o versículo 1, foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava quem? Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Queridos irmãos, a Bíblia chega a dizer, você leu comigo, está no versículo de número 11, que muitas pessoas, onde Jesus estava, tinha uma multidão, muita gente ia ver Jesus Cristo, muita, era uma turba, cidade inteira parava para ouvir Jesus Cristo. Ontem estava passando só o que se fala, né, da morte do atriz que morreu, todo mundo fala disso, e também da vitória do Big Brother, né? Ontem foi o encerramento, e todo mundo está comemorando, porque a mulher tem tanto acesso, é tantos milhões e milhões de pessoas, e está todo mundo agoniado, todo mundo feliz, ganharam dinheiro, aquela festa toda, as redes sociais só falam nisso, e é maravilhoso. Imagina só, fizeram uma das perguntas, um que mora aqui em Pernambuco, eu não lembro o nome, mas eu vi assim, porque está passando tanto, e foi entrevistado, e ele disse, como está a sua vida? Mudou muito, é muita gente, eu tenho muitos seguidores, tem mais de milhões, eu confesso que não decorei, mas é assustador, bateram o recorde, ganharam dinheiro, ganharam popularidade, ganharam muita coisa. Queridos irmãos, eu fico pensando, você sai daqui para ali, você talvez, uma pessoa ou outra dá bom dia a você, não é verdade? 1 ou 2, não tem muita não, a gente não conhece muita gente não, mas já pensou, quando Jesus Cristo chegava num lugar, o texto diz que enchia de pessoas as casas, de forma que a gente conhece muita história de pessoas que subiram até pelo telhado, porque não tinha onde passar. Jesus Cristo atraía a multidão, mas aqui tem algo curioso. Tinha acontecido o fato da ressurreição de Lázaro, que tornou-se muito conhecido, inclusive todos os judeus que moravam naquela região diziam, veja como ele amava. E depois que Lázaro ressuscitou, estava passando bem. É incrível, quando Jesus faz a obra, ele faz de uma vez, irmãos. A gente fica pensando como é que um homem com 38 anos caído ali, lá no tanque de Betesda, Jesus Cristo manda ficar de pé, manda andar, manda carregar o leito. Jesus, ele faz do jeito que quer. Sabe por quê? Porque para Jesus nada é impossível. Talvez se fosse alguém que passasse 1 ano numa cama, tinha que fazer fisioterapia, tinha que ralar muito, e o camarada 38 anos deitado, Jesus manda levantar, e manda carregar peso, e manda andar, e manda glorificar. E aqui, meus irmãos,
Se a gente for pensar nisso aí, é muita coisa que tem que fazer. Você acha difícil que Jesus Cristo, o que você está pedindo a Jesus? Pois eu quero dizer para você, não fique surpreso não, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Jesus, ele fez no passado. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali Jesus, né, com os 3 irmãos. E aqui eu queria fazer alguns destaques, pelo menos 3, a respeito dessa visita de Jesus Cristo ali naquela casa. Jesus, Ele é aquele que salva a família. Observe o seguinte, primeiro eu quero destacar a figura de Marta. No capítulo 10 de Lucas 38, deixa eu dar uma olhada aqui, 10:38 de Lucas, a gente encontra também essas 2 irmãs, Marta e Maria. Capítulo 10 de Lucas 38 diz assim: e aconteceu que indo eles caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Observe que parece que era muito comum a visita de Jesus Cristo naquela família. Era uma casa já certa. Ele ia pelas cercanias, pelaquela aldeia, ele entrava na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Queridos irmãos, como é bom Jesus poder ter acesso na nossa casa. Ele sempre bem-vindo. E diz o texto sagrado, nesse capítulo 10 de Lucas, verso 39, ela tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, muito serviço, e aproximou de Jesus e disse: não te importas de que minha irmã me deixe servir só, e diz-lhe, pois, que me ajude. Eu quero destacar aqui, não a posição de Marta e de Maria, eu quero chamar a atenção de Marta, que sempre quando a gente encontra ela na Bíblia, ela está em movimento. Toda vez que você for ler, pelo menos 3 vezes que a gente encontra essa irmã, ela está em movimento. Então acontece que, lá em João, capítulo 11, versículo 20, a mesma Marta, ao saber que Jesus estava chegando em Betânia, levantou-se e correu até Jesus. Maria ficou em casa. Você observa que Marta é aquela mulher de iniciativa? Às vezes até mal interpretada. Ela devia estar orando, ela estava buscando Jesus, ela queria fazer um comer gostoso para Jesus, ela estava trabalhando para Jesus. Cada um tem uma forma. E Maria estava ali na dela. Quando ela soube que Jesus estava em Betânia, 4 dias que o irmão havia morrido, estavam chorando, ela correu e foi para Jesus. Dessa forma, a Bíblia diz, no capítulo 12, o versículo 2, que nós acabamos de ler, diz o seguinte: e Jesus, versículo 2, fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Diga assim, Marta. Digam assim, Marta servia. Então Marta sempre servia. No capítulo 12, o versículo 2. Isso é muito impressionante. Nas 3 vezes que ela é mencionada no Novo Testamento, na Bíblia, Marta aparece em movimento. Ela é a prática que simboliza o serviço. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. A Bíblia fala de trabalho, viu? O tempo todo na Bíblia, Jesus chamando o povo dele para trabalhar. Ele chegou até a dizer, na verdade a seara é o quê? Grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas com Marta não, Marta sempre estava ali servindo ao Senhor. É extraordinário a gente ver a irmã Marta com essa disposição. E o crente precisa servir. O próprio Cristo disse: eu vim para servir e não para ser servido. E Marta tinha essa característica de Cristo. Ela era uma serva, ela que arrumava as coisas, ela que comia. Na hora que Jesus chegou, ela que correu aos pés de Jesus Cristo. E ele vai chamar a tua irmã Maria e diz assim: olha, o mestre está cá e te chama. Ela correu e deu o recado a Maria. Uma serva do Senhor, sempre em movimento. Deixa eu dizer uma coisa à igreja aqui, aos irmãos que estão em casa, a meus irmãos que estão online e a todos que estão aqui presentes. A família precisa ser agente, instrumento de serviço. Quantos lares têm servido a Jesus Cristo? Como é bom você saber que tem essa família que a gente pode contar. Uma família que são instrumentos de Deus na obra de Deus, na obra do Senhor. São pessoas disponíveis, são pessoas que dizem: eis-me aqui, eu quero fazer, tem alegria de servir. E na Bíblia, a gente destaca algumas famílias que serviam e até ganhou, vamos dizer assim, um destaque. Quando a gente vê Raabe era o quê? Uma prostituta, mas ela trabalhou e ganhou um destaque.
Porque quando ela guardou, escondeu os espias, ela fez um trabalho. Sempre com a mulher, um homem, um jovem, alguém trabalha para Jesus, é um destaque. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? O nosso trabalho não é vão no Senhor. Trabalhe para Jesus Cristo, tem recompensa. A minha mãe cantava muito, ela canta também ainda, mas eu escutava muito criança, quando ela dizia: fui trabalhar para o mestre. Fui trabalhar para o mestre, o meu salário pagou. Até na vida terrestre, pão ele multiplicou. Esse amigo eu não troco por outro amigo qualquer. Além de ser meu amigo fiel, meu Salvador ele é. Viva alegre e feliz com Jesus, a minha alma se põe a cantar. Minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou onde? Jesus entrou no meu lar. E Marta ficava bestinha quando chegava Jesus, ela queria fazer o melhor, né? E alguém às vezes eu já via pessoas até metendo pau em Marta: deixa ela trabalhar, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que trabalhar, a obra tem que ser feita. E ela fazia isso com alegria. Queridos irmãos, o lar de Raabe, Josué 2, foi um lar a serviço dos espias, dos servos do Senhor. Como é bom quando a gente tem um lar que serve a Deus. Também o lar de Maria, mãe de João Marcos, servia ao Senhor. Está lá em Atos 12:12. Era uma família que acolhia os apóstolos, que servia ao Senhor. Isso é destacado no livro também, no livro histórico do Novo Testamento. E muitos lares têm servido ao Senhor. Quantos lares aqui nesta igreja, aqui na IEBT, eu poderia falar, são pessoas que estão disponíveis para servir ao Senhor. São pessoas que estão presentes na obra de Deus. São pessoas que têm cargo na igreja. E pessoas que dizem assim: eu não quero nenhum cargo. Essas pessoas aceitaram e ainda, independente do cargo, trabalham. São pessoas, são chamadas e dizem assim: estou aqui, quero fazer a obra. Outra, a gente sabe que tem pessoas muito assim, tipo, mais... vamos dizer assim, admiradores. São pessoas até que orar também dá trabalho, mas eu estou falando daquele serviço que a gente pode contar. Eu chegava por aqui na segunda-feira, vim resolver algo. Quando eu cheguei aqui, eu toquei a folga dos 3 pastores na segunda-feira, logo cedo a gente não vem, e eu apertei que eu tinha que vir aqui resolver uma coisa. Quando abriu, não foi Mozart que abriu, eu disse: oxê, Maurina, tu estás aqui essa hora, Maurina? Ela fez: que tem umas coisas para fazer aqui, eu vim logo cedo. Queridos irmãos, não é a funcionária da igreja, é uma pessoa que trabalha e vem para a casa do Senhor, isso é com alegria, e ela tem um pacto com Deus. Um dia você pode conversar com Maurina, eu não vou dizer aqui não. Ela fez um pacto com Deus para trabalhar na sua seara, para fazer a sua obra. Tem irmãos aqui que depois da aposentadoria me chamou em particular, disse: pastor, eu agora estou aposentado, embora eu trabalhe de vez em quando, mas agora eu quero me dedicar mais à obra do Senhor. Eu me lembro muito do meu pai, e aqui me permita fazer essa referência. Quando ele se aposentou, ele chamou toda a família, foi aqui na CELP, bem aqui na CELP, onde ela é hoje. Ele era o chefe naquele tempo, e ele chamou o pastor Roberto Amorim para ser o pregador, e era o último dia de serviço dele. E ele fez um juramento solene durante o culto. Ele agradeceu porque trabalhou na CELP 35 anos, era desde a trame, e ele encerrou seus dias, podia até ficar, mas ele: vou me aposentar. E eu trabalhei aqui na CELP, a trame, e para colocar a luz na casa das pessoas, mas agora eu vou trabalhar para a verdadeira luz, que é Jesus. Eu achei interessante. E ele agora vai trabalhar para Jesus Cristo, que é a luz do mundo. E o pastor Roberto Amorim, naquela ocasião, trouxe uma mensagem excelente. Ele disse: a partir de hoje, o meu expediente, a minha vida, o meu trabalho será na casa do Senhor. Queridos irmãos, há muitas pessoas que tomaram uma decisão. Eu sei que muitos de nós trabalhamos, temos uma atividade, família, uma correria muito grande, e às vezes o tempo fica reduzido, mas quantas pessoas têm o prazer de estar na casa do Senhor? Eu me lembro de um irmão militar, ele disse: pastor, eu queria fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer nessa igreja? Aí eu disse: irmão, tem mutirão de vez em quando. Você está falando: é braçal, pastor, eu não sou muito intelectual, eu quero fazer trabalho braçal. Então ele falou com Moza. Ele falou com Moza e disse: Moza, qual é o dia que tu lava a igreja? Moza: na segunda-feira. Ele fez: segunda-feira eu estou aqui. E não é que esse irmão ficou com Moza, colou com Moza, virava os bancos, lavava tudo, e depois, no final do expediente, eu passava por aqui. Ele: estou tão contente, eu estou trabalhando para Jesus. Queridos irmãos, quantas pessoas se dedicam? Então está aqui esse destaque para a vida de Marta. Aqui o texto diz: os nossos lares, será que eles têm estado a serviço do reino?
Mas nesse texto aqui, além de Marta, a gente encontra outro, adorando. O versículo 3, veja aí, 12:3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os seus pés com os cabelos e encheu aquela casa de unguento. O comentarista diz o seguinte, o versículo 3, mostra Maria, irmã de Marta, num belo gesto de amor e de adoração ao Senhor. Às vezes a gente diz que nunca tem nada para dar. Já notou isso? A gente nunca tem. Pois eu digo uma coisa a você, Davi, ele fez um voto ao Senhor e teve alguém que queria dar a Davi o terreno. Ele fez, não, eu não farei nada para o meu Senhor que não seja custoso, eu quero dar do meu suor, eu quero dar da minha vida, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. E aqui o texto diz que a família tem perdido, tem esquecido e até tem negligenciado esse aspecto, esta prática, casal, os filhos juntos adorando ao Senhor. Maria não perdeu a oportunidade, ela derramou aquele perfume, encheu a casa toda, aquele aroma, o perfume de Cristo, sua vida de devoção. Em Gênesis capítulo 22, fala de Abraão. Ele estava subindo até o monte com seu filho Isaque, e ele disse, eu vou adorar. Quando ele disse, eu vou adorar, e depois nós voltaremos. Quem está em adoração ao Senhor, o milagre acontece. Ele sabia que ia matar o filho, mas ele falou, eu vou adorar, e depois que a gente adorar, a gente volta. Ele sabia que Deus era poderoso até para fazer um milagre. Encontramos lá em 1 Samuel 3, Elcana subindo a Siló para adorar. E ali Ana recebeu o milagre, recebeu Samuel, família de adoradores. Só dizer uma coisa, irmãos, a família de adoradores, são famílias que recebem muitos milagres da parte de Deus, porque são famílias que se inclinam, se prostram diante do Senhor, tem tempo para Ele. E aqui, meus irmãos, em Lucas, no capítulo 2, 41 e 42, temos José, Maria e Jesus subindo a Nazaré, a Jerusalém. Sabe para quê? Para adorar nos festejos da Páscoa. A distância era de 112 quilômetros para adorar o Senhor. Às vezes a gente mora até numa situação geográfica perto, mas a gente fica cansado, fica com sono. Não é verdade? Depois de um dia de trabalho, de um dia de atividade, chegar à igreja à noite, vou ficar em casa e às vezes nem termina. Tem um irmão que diz, pastor, está acontecendo algum negócio comigo, eu estou assistindo o culto, daqui a pouco eu durmo. Quando eu vejo, já terminou o culto. Até em casa fica mais fácil dormir, porque é deitado no sofá, não é? Mas nós precisamos ser perseverantes e ser adorador. A família precisa de mais adoração. Infelizmente, a família está muito materialista, extremamente esqueceu da adoração. Um pedido do departamento dos casais, dos pastores, um capítulo por dia, se reúna com a família. Você sabe que tem família que tem dificuldade para essa reunião? Naquele momento cantar o hino, ler o texto e fazer uma oração, e não tem conseguido. Às vezes o silêncio fica grande porque não tem conseguido mais adorar o Senhor. E é preciso que a família precisa nesse dia, mais do que nunca, estar não só testemunhando, servindo, mas adorando. E agora o terceiro lugar, outro membro da família, no versículo número 2, 12:2. O primeiro, Jesus foi 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera. E o texto diz, e quem Jesus ressuscitou dos mortos, fizeram pois ali uma ceia, presta atenção, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Ele estava na mesa. Então eu achei muito interessante essa colocação, testemunho. Muitas pessoas estão ausentes, não estão mais na mesa com Cristo. Essa expressão é muito forte. O versículo 2 diz que Lázaro estava com ele à mesa. Sabe o que significa? Isto é presença, e presença é testemunho. Irmão, vai para onde? Vou para a casa de Deus, eu vou para a oração. E está tendo? Está tendo os cuidados, mas a gente vai. Aqueles irmãos, a gente não pode. Eu sei que é bem verdade, tem algumas pessoas que não têm condições de vir. Mas quem puder vir, venha. Para onde você vai? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou para a igreja, eu vou orar. Hoje é até 8 horas, mas dá tempo, eu vou ali ouvir a palavra, eu vou adorar, eu vou receber da parte de Deus. Então aqui está presente na mesa, isso é testemunho. Agora, por outro lado, também é verdadeiro quando diz, está ausente, é deixar de ocupar o espaço, é privar-se também das bênçãos do Senhor. Tem gente que nunca tem tempo para a obra do Senhor. Cuidado com isso. Está onde? Está em casa. Fazendo o quê? Nada. Às vezes alguns ficam em casa fazendo nada, outros ficam porque não podem vir.
Não podem vir. Eu recebi um telefonema do irmão: pastor, eu estava vindo, mas eu estou espirrando e eu fiquei um pouco preocupado, fiquei em casa. Recebendo orientação. Um grande abraço, irmão Francisco. Tá certo. Quarta-feira passada ele estava com a família toda aqui, mas há pessoas que nunca têm um prazer, irmão, que não tem um prazer de trazer sua família aqui, porque sempre estão ocupados, sempre não pode, sempre deixa para depois. E a família precisa estar junto, adorando ao Senhor. Isso, infelizmente, muitas casas deixaram isso. Então aqui, diz que a família precisa estar presente, a família precisa se envolver, se enganjar, nunca tem tempo. Estamos falando aí que nosso irmão Jetro e nossa irmã Nádia estão anotando o nome das famílias. Eu nem sei quantas já tem, ou se alguém se dirigiu a ele ou procurou o pastor Abisaí. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Dê um testemunho. Sua família precisa dar testemunho. Seja rápido, mas dê um testemunho. Por que você fica tão calada? Diga assim: Deus tem feito maravilha na minha vida. Eu quero agradecer. Hoje a gente viu aqui Sema contando uma história. A gente viu aqui também nosso irmão, e Deus se agrada disso. E aqui o texto diz que só o testemunho de Lázaro já trouxe um grande alvoroço na cidade. O texto diz sagrado, veja se não é assim. Olha, versículo de número 12:9. E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver quem? A Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E demais, e os principais dos sacerdotes tomaram da liberação para matar também Lázaro. Sabe por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Será que as pessoas, por causa de você, da sua casa, estão crendo em Jesus? Será que nosso testemunho é tão bom que o pessoal olha para mim, olha para você e diz: ali é uma casa de Jesus? Lázaro chegou a impactar quando sabia que a casa de Lázaro, que não é o defunto. Tu fosse para o enterro dele, eu fui para o enterro dele. Com as irmãs chorando, todo mundo aí, a gente botou tudinho. Depois chegou e um amigo dele está aí. E disse que era uma multidão, não só por causa de Jesus, para ver Lázaro. Eu quero dizer para você, tem muitas pessoas que vão procurar você. Não é porque Jesus, não, porque você serve, é uma serva, é um servo. E todo mundo, quando vê seu testemunho, se alegra na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Sabe qual é a minha oração nessa noite, terminando? 8 horas, 2 minutos para as 8 horas. Sejam nossos familiares semelhantes à família de Marta, de Maria e de Lázaro. Marta simboliza o quê? Quem lembra? Serviço. Maria significa o quê? Adoração. E Lázaro? Testemunho. Que a nossa casa, a sua, a minha, a nossa casa, seja uma casa de serviço a Deus, de adoração e de testemunho. Quem entendeu essa palavra, diga amém, irmãos. A mensagem de Deus nos chama a atenção, que infelizmente, lamentavelmente, não há testemunho. Uma casa séria, não tem um sorriso, não tem uma alegria, ninguém brinca. Eu sei. Ou seja, os vizinhos acham estranho até quando vão para a igreja. Que Deus nos ajude a ser uma família de serviço. Inclusive eu queria dizer para você, está em tempo de você, quem sabe, marcar para o próximo domingo você dar uma palavra aqui e agradecer ao Senhor. A gente teve aí domingo passado Socorro e Roberto agradecendo. Também tivemos a família da irmã, daquele irmão, esqueci o nome dele agora, Jailson, e a esposa dele, Joyce. Foi bênção. Hoje tivemos aqui Sema, José. Quem sabe a próxima é a sua. Vem aqui dizer obrigado, Senhor, porque vale a pena. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais um culto na tua presença, Pai. Queremos agradecer, ó Deus, porque o desejo teu é que a família seja uma família, ó Deus, que diga assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala que teus servos ouvem. Mas também que possamos ser uma família, ó Deus, que faça alguma coisa na tua obra. Que, ó Deus, adore, que gaste um pouco a sua vida, o seu tempo, também te servindo, ó Pai. Mas também, ó Deus, aprendemos no texto de hoje, que o Senhor ama uma família que dá testemunho. Lázaro, ele era um testemunho vivo do teu poder, ó Pai. Que cada casa aqui, ó Deus, nós possamos também, Deus, ser testemunhas na nossa rua, no nosso bairro, onde passarmos, ó Deus, alguém diga: ali já vai uma família de Deus, ali é um servo do Senhor, que morreu por esse mundo, não só 4 dias, mas está morto para o mundo faz anos, e agora vive para Jesus.
Ajuda-nos a entender e compreender Tua palavra, Deus. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Deus. Nos dá uma noite tranquila na Tua presença. Repreenda as enfermidades. Dá livramento a Teu povo. E que possamos sempre ter a alegria de Te servir, de testemunhar e de Te adorar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?